Oi, gente. Sozinho com a parte do Senhor. Hoje é a nossa última aula, né? Que eu vou pegar bem o ponto de 1 Coríntios 6, verso 12, de tudo é lícito, né? Mas em tudo lhe convém. E eu vou tentar fazer um resumo da primeira e da segunda aula. Vocês me desculpem pela minha voz. É que essa semana eu fiquei bem resfriada. Tô fanha, né? Um pouco rouca. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos orar para iniciar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, de aprender mais de Ti. Senhor, que não venha ser eu falando, Senhor, mas o Seu Espírito Santo me usando os meus lábios. Senhor amado, e tratando o meu coração e tratando o coração dos Seus filhos. Ser conosco, nos fortaleça a cada dia. Senhor amado, que nós venhamos aprender, Senhor amado, na Tua palavra, quem Tu és, para sermos como o Senhor quer que nós venhamos ser. Amém? Bom, vamos lá. Na primeira aula, né, eu comecei falando do princípio, literalmente, né? Da terra, que Deus formou o jardim no Éden e colocou o homem lá no jardim no Éden para cuidar da terra, né? E o homem não era só uma criatura de Deus, mas era um filho de Deus. Deus se relacionava com o homem. Mas existe uma coisa que é real, que é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é uma coisa que é verdade, não é um mito. Você pode escolher seguir a Deus ou seguir a você mesmo, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E lá no Jardim do Éden, Deus colocou, né, o livre-arbítrio, né, através daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E falou para Adão, Adão, eu te formei, né? Você é meu filho, você pode viver aqui, né, comigo, ou existe uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que o dia que você tocar nessa árvore ou comer dessa árvore, certamente você morrerá. Porque ali é o limite do nosso relacionamento, através da obediência. Se você comer daquela árvore, você está pedindo independência. E o homem sabia claramente o que significava aquela árvore, né? Que as pessoas dizem, mas era só uma frutinha, o que que tem? Deus exagerou, né? Ele só comeu uma fruta. Não era só uma fruta. Era o limite do relacionamento do homem com Deus. Todos nós, em todos os nossos relacionamentos, nós temos limites. Por exemplo, né, que foi o exemplo que eu usei na primeira aula, eu sou casada. Né? O meu limite do meu relacionamento com meu esposo é que eu prometi que eu seria a mulher só dele e ele seria só o meu marido. Né? E o limite do nosso relacionamento é a fidelidade. Então, o dia que eu quebrar esse limite, né, e for infiel, eu tô quebrando o nosso relacionamento, né? A base do nosso relacionamento. E o relacionamento de Deus e do homem era a obediência, que foi através dessa árvore. E o homem, por muito tempo, viveu, né, com Deus. Mas um dia ele abriu mão disso e buscou a sua independência, né? A mulher foi convencida pela serpente, comeu do fruto, deu ao seu marido que sabia claramente do que se tratava e ele optou, né, por comer o fruto daquela árvore, né, e ser expulso do jardim do Éden. E Deus amou a Adão de uma forma tão grande que mesmo ele sendo expulso do Éden, né, Deus deixa uma promessa: você tem que ir, porque, né, o pecado ele é digno de morte, né? Você tem que ir, mas mesmo você indo, eu vou enviar um que vai te trazer de volta para a vida eterna, né? Que vai mudar esse seu coração que agora se torna carnal, esse seu coração carnal, né? E vai te dar um coração que é verdadeiro, né? Que é puro, né? Que é fiel, né? Através de Jesus Cristo. E aí Jesus vai e é enviado justamente para isso. É o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim, ó, no versículo 17, a partir do 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, né? No Antigo Testamento, as pessoas pecavam um ano inteiro e no final do ano, né, no dia da propiciação, era passado o pecado da pessoa, né, de uma forma simbólica para um bode, né? A pessoa colocava sua mão sobre aquele bode e ela significava que todo aquele pecado que aquela pessoa cometeu, né, de uma forma simbólica, era passado para aquele bode.
né? E era expiado aquele pecado. E todo ano tinha que ser renovado. Por quê? Porque aquele bode, ele era um símbolo de que o seu pecado estava sendo levado. Agora, Jesus não. Jesus não foi um símbolo que levou nossos pecados. Jesus literalmente tomou os nossos pecados, tomou as nossas mazelas, né, as nossas transgressões, as nossas enfermidades sobre ele. Naquela cruz, ele estava levando os nossos pecados, porque ele foi a aliança perfeita. Ele foi o que tinha o coração puro, fiel, verdadeiro, imaculado, que cumpriu a lei em todas as suas regras, né? Que fez tudo tintim por tintim. O único digno era ele. E aí ele levou os nossos pecados sobre ele, não de uma forma simbólica, que foi o que eu disse, né? Tô repetindo para que seja claro, mas ele levou de uma forma literal todos os nossos pecados. E somos redimidos nele para sempre. Só que temos o livre-arbítrio de decidirmos se queremos essa redenção ou se queremos andar pelas nossas próprias pernas, que foi o que Adão escolheu, né, naquele jardim. E hoje nós temos um coração de pedra que veio de Adão, esse coração carnal, mas em Jesus ele pode ser transformado em um coração de carne, né? Porque ele veio com esse objetivo de nos reconectar a Deus. Deus é puro, imaculado, santo, e quando o nosso pecado toca no puro e no santo, nós não contaminamos ele, mas a sua pureza, que é tão imaculada, nos toca e nos purifica e purifica os nossos pecados. Amém? Olha que glória que é isso, né? O que Deus fez por nós, né? E foi o que eu disse no primeiro batismo sobre o livre-arbítrio, de tudo que aconteceu no Jardim do Éden, que o homem, de uma forma consciente, optou pela sua independência, né, de Deus. E aí Jesus vem e paga o preço pelos nossos pecados, né? Que fomos dignos de morte por causa dos nossos pecados. Ele vem e paga esse preço. E nele podemos nos reconectar, né? Nos reconectando de volta a Deus. E o véu do tempo se rasga quando ele diz que está consumado, que a nossa dívida foi paga de uma forma literal, né? Não num símbolo, mas de uma forma literal. Né? É isso que ele fez por nós. E aí, hoje, né, o que eu cheguei no ponto de que eu quero falar hoje, que está em 1 Coríntios, né, capítulo 6, verso 12, que diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Mas isso não significa que seja uma coisa boa para você. Entende? Se você vai fazer uma escolha que vai manchar, às vezes, o nome da sua família, né? Que vai manchar a sua história, né? É válido isso? É válido você fazer uma coisa, às vezes momentânea, que vai manchar toda a sua vida? Porque a escolha de Adão manchou não só toda a sua história, mas toda a sua família, nós que somos seus descendentes. A sua escolha nos manchou de uma forma, né, que seria... não teria como voltar atrás, a não ser por Jesus. Então, às vezes, a sua escolha, ela mancha toda a sua vida, toda a sua história, a sua dignidade, né? As suas escolhas fazem isso. E nós, como nova criatura em Cristo, que foi o que eu acabei de ler, que quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura e nós carregamos o nome de Cristo, né? Quando vocês forem lá se batizar, vocês vão descer a água, simbolizando que Jesus carregou nossos pecados e foi sepultado com ele, levando todas as nossas transgressões, e no terceiro dia ele ressuscitou, né? Como Filho de Deus, como Redentor, que nos redimiu de volta ao Pai, né? Que está nos dando acesso de volta a uma vida com Deus, que foi o que eu disse no vídeo antigo, né? Que é a vida que nós almejamos. Nós criticamos Adão e Eva por ter perdido o Jardim do Éden, e por isso hoje nós temos que trabalhar e passamos por dor, por sofrimento, né? Por choro, por angústia, e no Jardim do Éden não passaríamos por isso.
mas através de Cristo, Ele nos deu acesso a viver de novo essa vida que tanto almejamos, essa vida em que nós viveremos com Deus e não passaremos por esse sofrimento, por essas dores. Eu vou ler para vocês o que está escrito. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz sobre essa terra que o Senhor conquistou para nós, né, para que nós pudéssemos voltar. E vinha um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, que é essa terra. E eu, João, vi a cidade santa, que é para onde nós iremos, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada, toda arrumada, né, para o seu marido, toda preparada para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. No 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Todas essas mazelas dessa vida que nós vivemos, todo esse sofrimento, né? Inveja, avareza, né? Lascívia, prostituição, bebedices, glutonaria, tudo isso vai ter passado. E lá, na nova Jerusalém celestial, nós viveremos isso. Que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, né? Não passaremos por essas coisas que passamos aqui. E no 5 diz assim: e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse: mas está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Foi de graça que ele te deu. Ele pagou os seus pecados de graça. Ele carregou sobre ele os seus pecados, as suas escolhas erradas, de graça. De graça. E transformou o nosso coração, que era de pedra, em coração de carne, para que nós pudéssemos ser purificados pelo santo e puro que é o Senhor. E nos dando acesso a morar nesse lugar aonde eu acabei de ler para você, que está em Apocalipse, capítulo 21, né? Um lugar onde nós não passaremos mais pelo que passamos aqui, né? E que realmente seremos uma nova criatura, que foi o que ele disse: tudo se fez novo. E diz no 7, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, né? E nós, como filhos de Deus, né, nós nos batizamos. O batismo representa para nós, que foi até a pergunta da Ana, o batismo representa para nós que nós agora somos representantes de Cristo, né? Que nós professamos a Cristo, nós cremos em Cristo e nos tornamos filhos de Deus, né? E na segunda aula eu falei que nós, como filhos de Deus, deveremos ter as características do nosso pai, né? Que foi o exemplo que eu disse de uma criança, que um casal tem um filho e quando aquela criança cresce, o casal consegue observar as suas características naquela criança, né? Olha, tem os olhos do pai, né? Tem o jeito, né, da mãe, as características de ambos, porque ele é um conjunto do pai e da mãe. E nós, como filhos de Deus, deveremos ter as características de Deus, né? E as pessoas olhar para nós e ver a característica de Deus em nós, o amor, a mansidão, a temperança, né? A empatia, o amor de Deus, que é o que Deus representa totalmente, né? O seu amor, porque tudo que Deus fez e faz por nós é por causa do seu amor. A sua graça, a sua misericórdia é por causa do seu amor por nós. E aí, por isso, nos escolhemos reconhecer a Deus como nosso Deus. Nos batizamos, né? E cremos, primeiramente, cremos em Jesus, porque a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Se você crê em Cristo, né, que veio justamente para isso, para te justificar perante a Deus, você está salvo. E todas essas coisas você herdará. E aí vamos para aquela parte, né, de que tudo você pode fazer, mas nem tudo é apropriado de você fazer. Que foi o que eu falei para vocês. Se você é um cristão, se diz cristão, né, você tem que ler a Bíblia. Não existe uma vida com Deus sem você ler a Bíblia.
Como que você vai ter as características de Deus se você não conhece as características dele? E as características dele estão na Bíblia. Em 2 Timóteo 15 diz assim, ó: procura-se apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como que nós poderemos ser aprovados se nós não conhecemos a Bíblia? Se nós não lemos a Bíblia e não sabemos, né, os nossos direitos e deveres com relação a sermos cristãos, a representarmos o nome de Jesus e levarmos o nome de Deus, né, em nossas próprias vidas, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Porque, como diz em Coríntios, pois não sabeis que vocês vão julgar os homens com Cristo? E não sabeis que vocês vão julgar os anjos com Cristo? Porque no dia do julgamento, nós estaremos junto com Deus, né? Seremos os santos que estaremos junto com Deus. E como que você, levando uma vida totalmente errada, sem estar buscando na palavra se santificar e se purificar, poderá naquele grande dia, quando estiver, né, na forma perfeita de santidade, né, depois que você for ou arrebatado ou morrer e estiver naquela forma de santidade, julgará, né, os ímpios. Se você não conhece a lei, né, digamos assim. Hoje nós somos julgados pelo juiz, né, e temos os advogados que conhecem a lei. E vai saber dizer se você matou alguém, quais são os seus crimes nisso, né? Você matou, você tirou alguém o direito da vida, né? Existe uma lei para isso. E a nossa vida com Deus existe leis também. E nós devemos cumpri-las, cumprir essas leis, né? Que foi o que foi dito desde a primeira aula sobre Gálatas 5, né? Sobre as nossas obras da carne, as nossas tendências carnais e sobre os frutos do Espírito, que essas obras da carne devem ser mortificadas e ser vivido em nós os frutos do Espírito. Eu quero que você entenda que as obras da carne, elas não são tiradas de você, né? Você não é curado dessas obras da carne. Eles continuam em você. Mas você vai se alimentar tanto do Espírito que essas obras da carne vão ser mortificadas. E elas não vão mais ter relevância na sua vida, entendeu? O problema é que hoje em dia nós tratamos a vida, nossa vida com Deus, a nossa vida até secular, né? Nós temos o costume de, se nós temos uma dor de cabeça, nós tomamos uma dipirona para passar aquela dor de cabeça e acabou. E nós não buscamos o motivo dessa dor de cabeça, né? Que às vezes é um rim que já parou de funcionar e o outro já está parando também. E a dor de cabeça está te alertando que tem algo mais grave dentro de você que precisa ser resolvido, solucionado, né? E a nossa vida, que viemos de uma vida carnal, né? E que fomos transformados por Cristo, temos que ser transformados a cada dia na palavra, para que toda aquela doença, né, pesada seja tratada, né? Todos aqueles nossos pecados pesados sejam tratados e sejam limpados e aprovados e perante a Deus, né? Que foi o que eu acabei de ler. Possamos nos apresentar como os obreiros aprovados, que não tem do que se vergonhar, porque a nossa vergonha nós tratamos através da palavra, num dia a dia de busca espiritual, dos frutos do Espírito, sendo tratado por Deus a cada dia. Tá, Priscila? Eu creio em Jesus Cristo, creio, né, na mensagem da cruz, né, que significa que ele morreu para nos salvar, para nos redimir, para nos reconectar de novo ao Pai. Creio no amor do Pai que enviou Jesus para isso, para nos reconectar a ele. E agora, como é a minha vida cristã, né? Agora, quando você se batizou, né? Quando você aceitou a Jesus, se batizou, reconheceu a Cristo, crê em Cristo e se considera, né, um cristão perante a Deus e toda a sociedade, você agora é um cristão. Você faz parte do corpo de Cristo, né? E aí eu vou entrar nessa parte de congregar. Por que que nós temos que congregar? O corpo, ele não é separado. Os meus dedos estão na minha mão. A minha cabeça tá no meu pescoço. Não tá a minha cabeça de um lado, os dedos do outro, o pé do outro, né? Estão todos juntos, porque todos somos o corpo de Cristo. Deus deu vários exemplos, né, sobre como nós devemos nos congregar. Congregar, estarmos juntos, né? A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. E por que nós estamos reunidos no nome do Senhor? Para adorar ao Senhor, né? Porque um dá ânimo para o outro, para conserto também um do outro, né? A Bíblia diz que se um cair,
o outro levanta. Você sozinho, cristão não está no singular, é um conjunto. Você não é a igreja sozinho. A igreja é um conjunto, é a noiva de Cristo, né? Cada um com o seu dom, cada um com a sua peculiaridade. Às vezes um tem o dom da fé e ele vai lá e o outro vai falar assim, ora junto comigo. Tem pessoas que têm dom da cura, que às vezes ela louva a Deus e a pessoa é curada. Tem gente, né, que louva a Deus e pessoas são libertas. Tem pessoas que têm dom da palavra, que vem com uma palavra, né, e Deus usa aquela pessoa de tal maneira que aquela palavra vai, entra no coração daquela pessoa e transforma, né, porque quem dá o crescimento é Deus, né? Então por isso nós congregamos, né, porque o corpo é todo mundo junto. Cada um tem a sua parte no corpo de Cristo. Cristo, Jesus, é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, né? Cada um com a sua função, cada um com a sua parte, mas juntos. Devemos estar juntos, né? Nesse sentido, porque um corpo, ele está junto, né? E o corpo de Cristo junto ajuda, né? Para correção, para encorajamento, ânimo, para instrução, né? Instruir um ao outro. Jesus diz que ele é a videira e nós somos o ramo. E aquele ramo que não está na videira, está morto. Por isso que devemos estar juntos, unidos, né? Um ajudando o outro, cada um com a sua função, que foi o que eu falei, mas unidos em Cristo, né? Para que junto venhamos dar testemunho, adoração a Deus, né? Crescimento da igreja do Senhor, né? Que nos redimiu através do seu sangue. No corpo de Cristo, então, vai ter coisas que eu tenho que parar de fazer. Você lendo a Bíblia, você vai ver o que é lícito você fazer e o que não é lícito você fazer, né? O que vai manchar a sua honra e o nome de Cristo. Esse texto de tudo é lícito, mas nem tudo me convém, é uma carta que Paulo mandou à igreja de Corinto, né? Que é muito atual para mim, né? Essa carta, porque a igreja de Corinto, muitas das vezes as igrejas de hoje têm se comportado como a igreja de Corinto, né? Que as pessoas eram dadas a prostituições, né? Brigavam entre eles mesmos. Eles colocavam um e o outro na justiça, né? Em vez de estar em comunhão para adorar a Cristo, para ânimo, né? Para ensinamento um com o outro, não. Eles brigavam entre eles, agiam de formas, né, inapropriadas, eram bêbados, né? Comiam sem parar, faziam mal ao próprio corpo de tanto que comiam, bebiam demais, né? E se juntavam não para adoração a Deus, mas às vezes para escândalo. Escândalo, né? Porque cada um não fazia a sua parte, mas fazia o que dava na telha, né? Como que eu falei que eles eram dados à prostituição, eles chegaram a dizer assim, ó, o que que tem? O que que tem eu me deitar com prostitutas? O que que tem eu ter várias parceiras? O que que tem isso? O meu corpo não foi feito para isso? Da mesma forma como o meu estômago foi feito para que eu tenha fome, coma e sacie o meu corpo? E aí o meu corpo também não foi feito para a vida sexual? Olha a desculpa que eles davam, né? Para justificar os seus erros, né? As suas tendências. Mas aí Deus diz assim na palavra, lá em Coríntios mesmo diz, mas não sabeis que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, que diz, né? Todas as coisas me são lícitas, me são permissivas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permissivas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, que foi o que eu falei na aula passada, né? Tudo que te escraviza, tudo que te domina, não é. Não é de Deus, não é de Deus para sua vida. Ah, Priscila, eu não consigo parar de comer, eu como sem parar, né? Já tive uma parada cardíaca, um infarto, porque minhas artérias estão todas entupidas que eu como sem parar. Ah, Priscila, eu bebo demais, fico caída, embriagada. Não tenho controle sobre a minha própria vida, né? Eu fumo sem parar, sou viciada, não tenho controle sobre isso. Ah, eu sou viciada em pornografia, eu não consigo, todos os dias eu vejo pornografia, sou uma pessoa viciada em masturbação, né? Eu não tenho controle sobre isso. Tudo é permitido você fazer, mas nem tudo te convém fazer.
porque você não pode se deixar dominar por essas coisas, né? Vamos lá para o versículo 13. Os manjares são para o ventre, a comida é para o estômago, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Né? O que está dizendo aqui? A comida não é para a barriga, e a barriga não é para a comida, mas o nosso corpo é para o Senhor. Porque esse corpo aqui que é para a comida, é comida para o corpo, na nossa morte, ele apodrecerá, os bichos comerão ele, e ele voltará para o pó. E a sua alma? Foi para onde? Que você deixou se deixar levar por causa das coisas do seu corpo, desse corpo que vai perecer, que fez você pecar contra Deus e perder o direito a morar nessa cidade santa em que tanto almejamos. O seu corpo é do Senhor, que é o que diz assim. No 14, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo, que foi o que eu falei? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não por certo? É certo isso? Você pegar o corpo de Cristo, porque agora não é mais o seu corpo, mas o corpo de Cristo, e deitar com uma prostituta? No 15, no 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma prostituta se faz um só corpo com ela? Porque serão, diz, duas uma só carne. Quando você se relaciona, né, sexualmente com uma pessoa, não é mais só uma pessoa, mas uma só carne, que foi o que eu disse na aula anterior. Né? Vocês dois se tornam um só. E você agora, como corpo de Cristo, lembrando que o corpo de Cristo é imaculado, é santo, é puro, né? Que quando a pureza de Cristo toca em nós que somos impuros, ele nos purifica através do seu sangue. E nós pegamos o nosso corpo que está purificado no sangue de Cristo, que morreu naquela cruz para pagar pelo nosso pecado, carregando os nossos pecados, nos purificando no seu sangue, e nos deitamos a uma meretriz, a uma prostituta. Não só uma prostituta literalmente, né? Mas as prostituições dessa vida, dessa carne, né? Não só, né, na questão de prostituição, de adultério, né? Mas a pornografia, a embriaguez, né? A pessoa alcoólatra, bêbada, que bebe, não só alcoólatra, mas a pessoa que bebe perde o equilíbrio, né? Que perde a noção das coisas porque está embriagado, né? Ou a pessoa que come demais, que é o que eu vou dizer aqui, né? E aí vai para o 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando você faz a vontade do Senhor, quando você se derrama na presença do Senhor, você e o Senhor são um só Espírito. O Espírito de Deus que já está em você é aflorado e você se une ao corpo de Cristo e se torna uma só pessoa. Cristo como a cabeça e você como membro. Você já parou para pensar nisso? Que agora que você faz parte do corpo de Cristo, você e Cristo são um só. Um só. Você e Cristo são um só. Ele é a cabeça e você um dos membros do seu corpo. Olha que glória, olha que honra isso. Nós impuros somos purificados por Cristo para nos tornarmos um só com Ele. No 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Peca contra Cristo, o seu corpo que está purificado. Quando você se prostitui, você peca contra o seu próprio corpo que lutou para estar purificado com Cristo e você vem suja aquilo, né? É igual a gente, às vezes, que é dona de casa, né? Todos nós somos mulheres aqui no grupo de batismo e arrumamos a casa, damos uma faxina em casa e chega o nosso filho, às vezes, lá da rua com o chão, com o pé todo sujo de lama e vai sujando a casa toda, vai deixando terra, sobe no sofá e suja o sofá, suja a roupa de cama, suja tudo. É isso que nós fazemos quando nós cedemos para o pecado. Deus veio, arrumou a nossa casa com o seu próprio sangue que ele pagou naquela cruz de tudo que ele passou por nós. E quando nós abrimos a porta para o pecado, é como essa criança, né, sem noção que entra e suja tudo. Tudo que Deus pagou,
tudo que ele tudo que ele limpou, né? Tudo que ele purificou, né? Essa criança vem, que somos nós, né? Abrindo brecha para o pecado e vem e suja tudo que foi, né? Limpo e purificado pelo Senhor. No 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o Espírito Santo habita em você, proveniente de Deus, ele veio de Deus, e que não só sois de vós mesmos. Vocês são corpo e templo de Cristo. Não pertencem mais a vocês mesmos. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Mas eu pertenço ao corpo de Cristo e com eles eu sou um só. No 20. Porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus não quer, né, como os fariseus que falavam de Deus só pela boca, mas o seu coração estava longe de Deus. Deus quer completa unidade. Se nós fazemos parte do corpo de Cristo, não é só falando, porque eu sou cristão, porque Deus me ama, porque Deus fez isso e aquilo pela minha vida. E como você tem se comportado? Como você tem se comportado ao seu próprio corpo, que é corpo de Cristo, não pertence mais a você, mas você e Cristo são um só. Como você tem agido, né, nesse sentido? Porque as nossas atitudes interferem em tudo, em quem está nos vendo, né? Em Mateus 18 diz assim, no versículo 6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse uma pedra no pescoço e se jogasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem, né? Nós representamos o corpo de Cristo, nós representamos a Cristo. Ai de você, se as suas atitudes, no que tudo é permitido no seu livre-arbítrio, de como você está usando esse livre-arbítrio, né? Para denegrir o nome de Cristo, para denegrir o corpo de Cristo, né? Nós temos os nossos direitos e deveres, né? Como na sociedade normal. Nós devemos pagar nossos impostos, fazer a nossa parte, não matar ninguém, não roubar ninguém, sermos cidadão de bem, né? E aí, quando nós fazemos a nossa parte, nós temos o direito a receber, às vezes, a saúde, digamos assim, né? Nós temos acesso ao SUS, porque nós somos cidadãos, né? Temos direito a saneamento básico, digamos assim, né? Direitos e deveres que nós temos na sociedade, no corpo de Cristo também é igual, né? Se nós temos os deveres, né, de prestar atenção em como nós estamos nos comportando, né, e como nós estamos levando o nome de Cristo, como nós estamos falando da palavra, que junto, né, quando estamos em comunhão, um ajuda o outro, né, se um cai, o outro levanta, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, usa o dom que Deus te deu para benefício não só seu, mas do reino de Deus, do corpo de Cristo não só, né, porque a nossa vida, como eu disse, não é individual. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tudo que nós temos na nossa vida é para o todo, para o reino de Deus no todo, para o corpo no todo, né? E as nossas obrigações para o corpo de se congregar, né, a Deus, digamos assim, igual no Antigo Testamento, né, no tabernáculo, que era, né, a igreja onde o povo ia para entregar os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus, né, que era depositado no tabernáculo, e tinha os levitas, que eram responsáveis pelo tabernáculo. E o povo que sustentava esses levitas, né, que cuidavam do corpo de Cristo. Hoje, aí o povo levava os seus dízimos, as suas ofertas, né, que eram uns não só em dinheiro, mas em frutos, em animais, sabe, em tecidos, em todas essas coisas, o povo ofertava para a manutenção do tabernáculo, né, de quem cuidava do tabernáculo e tal. E hoje nós vamos a esses templos, né, que chamamos de igreja, né, nós vamos a esses templos que chamamos de igreja. E aí nós temos também de ter esse cuidado, porque
as ofertas e os dízimos na igreja atual, né, ele foi mantido, né, no Novo Testamento para cuidado dos mais pobres, né, dos irmãos, dos mais pobres, dos irmãos em Cristo, né, para cuidado da igreja, né, da manutenção da igreja. A igreja, o templo dentro da igreja, é preciso pagar a luz, a água, tem o produto de limpeza, né, para limpar a igreja, tem ventilador, né? Enfim, tem as cadeiras, tem um conjunto de coisas, né? Todos nós temos casa, ninguém aqui é desabrigado, né? Então nós sabemos as obrigações que nós temos na nossa casa. A nossa casa a gente não precisa pagar água, luz, né? Telefone, internet, né? Temos o sofá, temos, né, móveis, temos tudo na nossa casa, nós compramos. E para a manutenção dos templos, né, que é onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para termos comunhão, né, um com o outro, né, para que Deus se faça presente, também tem as suas manutenções, né? Também tem, nós temos que ajudar o templo nesse sentido e fazer a nossa parte. Não só ajudar financeiramente, mas fazer a nossa parte no todo. Se eu tenho tempo livre, eu posso ir lá e ajudar a limpar a igreja. Se eu tenho tempo livre, posso ir lá, passar um pano nas cadeiras, ungir as cadeiras, sabe? Ajudar. No que eu posso fazer, pastor? No que eu posso ajudar? Né? Não é o pastor sozinho que faz, que leva. Não é ele que faz sozinho. Nós somos um corpo. Cada um tem a sua função, né? Cada um tem o seu propósito. E aí você pode fazer o que é o seu propósito, a sua função na casa do Senhor. Tá? Então, as nossas ofertas e os nossos dízimos são não só para o templo, né? Para a manutenção do templo em si, mas para ajudar, né, os membros da própria igreja, para ajudar as pessoas que vão em missão, porque quem faz missão, a missão é um conjunto de 3 coisas, né? A pessoa que ora pelos missionários, a pessoa que ajuda com doações aos missionários, né? A manutenção dos missionários, e a pessoa que vai fazer a missão, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem missão, que vão lá para Minas, lá para o interior de Minas, né? E são ajudados pelas pessoas que fazem a manutenção da igreja, né? A pessoa ter o que comer, né? Lá, passagem, combustível, tudo, né? É a manutenção desses missionários. Eu até li esses dias, né, sobre um casal missionário nos Estados Unidos, que eles se aposentaram e com o dinheiro da aposentadoria deles, eles tiraram um ano para fazer missões, né, para o reino de Deus. E aí compraram uma Kombi, a Kombi era bem velha, eles não tinham muito dinheiro, né, se aposentaram, eram pessoas comuns e compraram uma Kombi que eles tinham velhinha e ficaram esse um ano fazendo missões e tal. E aí, às vezes eles iam e a Kombi quebrava alguma coisa, aí com o salário deles eles iam, pagavam a manutenção, mas às vezes o dinheiro acabava e aí não tinha dinheiro para eles comerem ou para botar gasolina, e Deus sempre enviava alguém, né? Alguém que vinha e falava assim: ó, Deus me enviou aqui para ajudar vocês na gasolina. E aí eles falaram que eles iam nesses lugares, né? Pregar a palavra em comunidades que as pessoas não conheciam sobre Deus, né? Pessoas abandonadas em várias situações, e eles iam pelo caminho pregando a palavra, e tudo que acontecia, sempre Deus enviava uma provisão. Os irmãos da igreja deles mandavam dinheiro, né? Que às vezes eles tinham que trocar o pneu da Kombi, né? Ou botar combustível na Kombi, ou às vezes quebrava uma vela, uma correia, alguma coisa da Kombi, e eles tinham que pagar por isso, e às vezes o dinheiro deles, o salário deles não dava, né? Eles usavam tudo, acabava, e aí o povo ajudava com isso, com cesta básica, né? E as ofertas e os dízimos hoje, que nós entregamos na casa do Senhor, é para isso. Não é para enriquecimento do pastor, do presbítero, que as pessoas já vêm com esse preconceito, sabe? Eu vou dar minha oferta e meu dízimo para o pastor enriquecer. Não é para isso. É uma ordenança bíblica, né? Porque nós somos um corpo só. Se você vê o seu dedo mindinho gangrenando, ficando podre, você vai deixar ele ficar podre? Você não vai, porque ele vai te causar dor, ele faz parte do seu corpo. Então você vai ajudar na recuperação desse seu dedo. Comprando medicação, indo no médico. É a mesma coisa o corpo de Cristo. Foi o que eu falei, nós não somos individuais no corpo de Cristo. Nós somos um só.
A igreja de Cristo se representa onde tiver 2 ou 3 reunidos. As pessoas adoram dizer que a igreja de Cristo é você sozinho. Não, eu tô aqui, tô adorando a Deus, eu sou a igreja de Cristo. A Bíblia é bem clara em dizer que é um corpo. Nós somos uma unidade, nós somos um conjunto. Você não é a igreja de Deus sozinho, né, individualista. Não, não é assim, é um corpo. É todo mundo junto. Você ajudando no crescimento desse corpo, na melhora desse corpo, né, na integração, na congregação desse corpo. Nós somos um conjunto. Nós não somos só, nós somos a noiva de Cristo, uma noiva inteira. Não só as pessoas da sua igreja, mas o corpo de Cristo que está espalhado em todo o mundo. Por isso que tem pessoas que ajudam, às vezes, missionários que são lá da África, que são de outras igrejas, mas que estão lá na África fazendo missão. Ela não está fazendo missão para a igreja dela, né? Para o templo dela. Ela está fazendo missão para o corpo de Cristo. Ela está buscando mais membros para fazer parte do corpo que você faz parte. Porque não foi o que eu li? Que nós somos agora um só em Cristo. E todos nós reunidos em todo o planeta fazemos parte do corpo de Cristo. E fazemos manutenção desse corpo. E por isso que quando você, não só de dízimos e ofertas, não estou falando só de dinheiro não, mas quando você for orar, ore pelos seus irmãos que estão sendo perseguidos lá na Rússia, lá no Japão, lá na China, né? Lá na Coreia do Norte, em lugares que é proibido pregar o evangelho, né? Lá na Palestina, tem cristãos lá, né? Sendo perseguidos pelos muçulmanos, sendo mortos, passando fome, vendo em esconderijos. Ore por eles. A palavra de Deus diz, ore por aqueles que estão presos, como se você estivesse preso com eles. Porque você e ele fazem parte do mesmo corpo. Todos vocês são parte do corpo de Cristo, fazemos parte de Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós porque nós fazemos parte desse corpo. E em Cristo somos uma unidade em Cristo e todos nós, filhos de Deus. Você e Cristo, filhos de Deus, fazendo parte do mesmo corpo. E quando Deus olha lá de cima, Deus vê a Cristo como cabeça e você que faz parte do corpo de Cristo. E Deus ama o seu filho. E aí, nos ama também. Amém? Nessa aula, eu quero deixar para vocês o seguinte, que o objetivo de você crer em Cristo, né, se batizar, né, e ser representante de Cristo, né, porque isso é representante, ó, representa que, olha, sociedade, eu creio em Cristo. Olha, Deus, eu creio em Ti, creio no Seu amor, creio no que Cristo fez por mim. Eu creio. E agora eu quero fazer parte desse corpo, né? E nós aprendemos aqui tudo que devemos fazer para fazer parte desse corpo, né? No conjunto, né? Do corpo de Cristo. E eu digo para vocês, se você quer saber como se comportar, né? No corpo de Cristo, leia a Bíblia toda. E principalmente a partir de Atos 2, que é quando é criada a igreja, né? É quando começa a igreja, né? Porque Deus vem, derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja e ali o povo vai e tem a ordem de vá e pregue o evangelho a toda criatura, né? Que foi a ordem que Jesus deixou. E a igreja, quando ela nasce ali na cruz, né? E ela começa os seus direcionamentos a partir de Atos 2, lê Atos 2, né? Leia Coríntios, leia Gálatas, que você vai ver como que as igrejas antigamente se comportavam e como as igrejas de hoje têm se comportado da mesma maneira. De Atos 2, de Coríntios, de Gálatas, né? Daquelas igrejas da Ásia que João em Apocalipse manda carta, que tem igrejas que comunhão com Cristo, mas fazendo coisas que não condizem com a comunhão em Cristo, né? Que nem eu dei o exemplo da igreja de Coríntios, em bebedices, né? Em prostituições, se deitando com prostitutas. Como que pode? Leia a Bíblia, que você vai ver vários exemplos de coisas que você, que ao seu ver é normal, que você pode dizer assim, mas na igreja de fulano é normal. Você pode se separar, né? Eu e minha esposa, a gente não se ama mais, vamos separar. E casa com outra pessoa. A Bíblia você vai saber se pode separar dessa forma. Se pode agir dessa forma, né? Na Bíblia você vai saber como se comportar e fazer parte do corpo de Cristo, tá? Só porque Jesus morreu na cruz por nós e pagou pelos nossos pecados, nós temos acesso direto à salvação.
Mas nós temos a escolha de querer seguir esse caminho ou querer ser independente. Amém? Que o Senhor venha falar ao seu coração, que você venha ser tratado pelo Senhor, que você venha amar essa mensagem da cruz, abrir mão, né, da sua natureza e entender que agora você faz parte do corpo de Cristo. Entenda isso, né? Esse é o ponto principal desse vídeo, que você faz parte do corpo de Cristo. Você e Cristo são um só. Se você pensa no seu próprio corpo, se o seu próprio corpo tem alguma coisa errada, conserte. Não toma só um dipirona para dor de cabeça, não. Mas conserte o erro real. O motivo da dor de cabeça, né? Ah, é um órgão que está com problema? Eu vou solucionar. Eu tô resfriada? Vou tomar só remédio de gripe? Não, eu vou lá no médico, vou ver. O meu pulmão tá sujo. Tem alguma bactéria mais grave? É uma pneumonia? Resolva o problema, né? O problema central. E se trate através da palavra do Senhor, porque você sozinho você não consegue. Por isso que Deus nos deixou como um corpo, porque um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Porque foi o exemplo que eu dei do dedinho. Se o meu dedinho tá doente, se ele fosse sozinho, ele ficou doente, morri e acabou. Mas como ele faz parte do o meu corpo todo sente a dor daquele dedinho e luta contra as enfermidades que estão naquele dedinho, né? O meu organismo vai lutar contra todo o mal que tá ali naquele dedo, toda inflamação, todo pus, vai lutar contra aquilo, né? Te dando febre, alguma coisa, te dando um alerta de que aquilo precisa ser tratado. E nós, no corpo de Cristo, somos assim. Olha o seu irmão do lado. Ele precisa ser tratado, ajude ele em oração, né? Buscando a Deus junto com ele. Não, eu te levanto, não para não. Vamos prosseguir, vamos continuar, que é o Senhor, é que nos dá o crescimento. Vamos ficar junto. Ah, irmão, você tá pecando nisso? Vamos se ajudar, calma aí, vamos para a palavra diz o quê? É isso, é aquilo. Não, vamos estar junto, vamos orar junto, vamos no monte junto, vamos interceder junto, vamos no culto, vamos na consagração, vamos buscar a Deus, vamos estar junto. Não perde não esse direito à salvação. Olha o que Cristo, né, fez por você naquela cruz. Não deixa se abater por essas coisas dessa vida não, desse mundo não. Deus te deu acesso àquela vida em que você almeja, aquela vida sem sofrimento, sem dor, sem cansaço. Essa vida, Jesus te deu esse direito a essa vida. Não perca esse ingresso dessa passagem para o céu, não. Não perca, não perca esse caminho que te leva para lá, não. Tá? Fique firme. Que é o exemplo que eu vou dar de um navio, que foi o que eu vi. A pessoa que vai fazer um cruzeiro. Ele tem o destino, sei lá, Nova York. E aí ele tem paradas. Você pega ele aqui no Porto, no Rio de Janeiro, e aí ele tem uma parada em Búzios, ele tem uma parada em Santos, ele vai tendo várias paradas até chegar em Nova York. Você está nesse navio. Jesus é o comandante desse navio. Você pode, às vezes, parar na parada de Búzios e descer e não voltar para o navio. Ou você pode, às vezes, até parar na parada de Búzios por alguma situação, quero lá conhecer um pouco, né? Por algum desvio, desceu. Mas você pode voltar para o navio. E ir seguindo o caminho que o capitão, que é Deus, determinou, que é chegar em Nova York, tá? Você pode descer em alguma parada e ficar, ou você pode retornar. Retorne sempre, se lembrando do amor de Cristo, em como ele deu o seu filho para pagar com preço de sangue e carregar sobre ele os seus pecados de uma forma literal. Ele tomou realmente sobre ele os seus pecados e te deu acesso a uma vida com ele eterna. Eterna, sem dor, sem sofrimento. A nossa mente não consegue nem alcançar isso, né? Porque a gente passa por tanta humilhação, tanto sofrimento nessa vida, e nós vamos para uma vida, né, de alegria. Diz a palavra de Deus que os anjos louvam a Deus 24 horas por dia, dizendo que ele é santo, bendito, porque eles vivem num mundo que Deus é o seu Deus. Um mundo em que Deus os protege, os guarda, que não tem sofrimento, que não tem pecado, que não tem humilhação. E por isso eles adoram a Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado por eu viver nessa vida sem humilhação. Muito obrigado por eu não precisar conhecer a morte nessa vida. É isso que o Senhor
comprou com o preço do seu sangue para você naquela cruz. Amém? Se batize dessas águas crendo em Cristo. Você não está se batizando pelo nome do pastor, não. Você não está se batizando por quem vai estar lá descendo você as águas, não. Você vai estar se batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que descerá sobre você, e você e Cristo serão uma só carne. Em Cristo Jesus você será uma só carne, né? Filho de Deus e cheio e tomado pelo Espírito Santo, que não te deixa por nenhum minuto, mas está dentro de você, em conjunto contigo, no corpo de Cristo. Amém? Fique com essa palavra, com esse curso, né? Que o Senhor venha animar o seu coração todos os dias. Em nome de Jesus.